Porque antes tinha essa paixão, você gostava da dança. O dia que a dança não for suficiente para você, falar, eu não consigo nada, então você não devia ter começado, porque na verdade ela nunca te prometeu nada. Frank, quando você morava em Andradina, você já tinha ouvido falar sobre popping? Não. O que você tinha ouvido falar sobre dança lá? Eu já dançava, mas não dançava popping. Isso foi acontecer muito depois, mas muito tempo depois. Eu acho que o primeiro acesso que eu tive com a palavra popping foi através de revistas, que na época que o termo breakdance estava estourado, né, do auge da febre chamada breakdance, algumas revistas tentavam explicar, e aí, revista, como é que você pode ver um movimento? E aí tinha algumas revistas que citavam o nome popping, locking, boogie, breaking, mas era como se fossem passos do breakdance, não como se fosse uma dança. Mas eu lia também sobre aquilo. Porque pra gente, durante muito tempo, tudo que a gente fazia era break. Era break no chão e break no alto. Era isso. E essas revistas eram em português mesmo ou em inglês? Sim, mas eram todas traduzidas, assim, né? Porque na época da febre, todo mundo queria ganhar um dinheiro. Então todas as editoras lançaram revistas tal, e tinha. Eu também tinha as importadas. Eu tinha uma revista Bravo, que era uma revista alemã, que também tinha quadro a quadro, do que seria popping, do que seria locking, do que seria boogie, do que seria touching, do que seria... Mas tudo como a gente encarava como se tudo isso fossem passos. Passos que tudo isso é breakdance. Seria mais fácil, mas não é. E você lembra, tipo, como foi a sua sensação, assim, quando você viu a primeira vez uma pessoa só dançando pop, mesmo que não chamava de pop, mas ela só fazia o break aéreo? Eu acho que eu não sei se foi a primeira vez, mas foi a que eu guardei porque foi a mais impactante. Eu acredito que era o Boogaloo Shrimp num comercial da Coca-Cola, que ele fazia um movimento e eu lembro que eu olhei aquilo e aquilo ficou guardado, ficou um looping na minha cabeça assim. E aí, imediatamente eu comecei a fazer. Então, hoje eu sei que aquilo era popping. Então foi aquela imagem. Mas eu devo ter visto outras, porque tinha muita coisa acontecendo. Já tinha clipe do Lionel Rich, mas o começo da Coca-Cola foi uma coisa que me mexeu comigo. Assim. E você lembra se teve a primeira pessoa aqui no Brasil de você ver dançando popping ou boogie ou breakdance? Não, todo mundo começou junto. Se teve alguém que começou antes, essa pessoa não teve acesso às outras. Porque quando aconteceu foi um movimento que estava na mídia. Então, tipo, todo mundo estava em casa, assistiu um filme, saiu do cinema, todo mundo dançando. E você já estava em São Paulo, já morando em São Paulo? Não. Tudo isso no interior. Eu mudei para São Paulo em 91 eu mudei para São Paulo. Tudo isso no interior ainda, 84, 85, foi mais ou menos quando eu comecei a dançar essas danças. E tipo, você fez tipo intencionalmente uma transição de quando você dançava breaking para dançar pop e locking? Na verdade foi o contrário. Quando eu olho para trás, eu comecei fazendo break aéreo. Eu fui pro breaking mesmo, de chão, em 85, quando a moda passou. Aí, porque eu era muito franzino, né? Eu tinha 11 anos quando tudo isso aconteceu, eu era muito pequeno. Em 85 eu já me sentia mais encorajado de descer pro chão e fazer as coisas. Então eu comecei a me interessar mais por breaking em 85, mas em 84 eu estava fazendo break aéreo, estava fazendo o popping, entre aspas, ou gliding, waving, animation, todas essas coisas em 84. Não tem vídeo, mas tem fotos minhas que você vê que eu estou dançando isso, com 11 anos de idade. Que louco. E tipo, quando você encontrou pessoas que estavam tipo nessa sensação assim de que é quase uma moda assim,
Vocês treinavam junto ou só taca ali pau e vamos rachar? Eu vou tentar te passar uma dimensão de como era. Muitas pessoas hoje falam que o funk, né, o funk carioca, é uma grande moda que todo mundo conhece, ou o sertanejo. Pega isso e multiplica por 30. Porque as pessoas não entendem que era muito maior, porque a sua mãe sabia o que era, o seu pai sabia o que era. Não era uma coisa que você andava com seus amigos, era uma coisa que todo mundo fazia, todo mundo sabia. Tava na novela, tava no comercial da Coca-Cola, tava no comercial, tudo que você ligava era isso. Foi quase um ano de febre. Então, tipo, era difícil encontrar quem não fazia. Eu vou até voltar um pouco para você entender como é que eu fui obrigado a fazer. Porque senão você não... Acho que tudo é assim, né? Hoje, quando você tem um jovem gostar de alguma coisa, não, ele não gosta de alguma coisa. Ele é forçado para se sociabilizar a gostar daquilo, senão ele vai ficar isolado. E na minha época não era diferente. Então, assim, em 83, eu tinha ainda 10 anos, eu ia fazer 11, eu tinha uma banda de rock, uma banda cover de rock. A gente imitava o Kiss. Então a gente vivia suscetível à televisão. O Kiss estava vindo para o Brasil, só se falava nisso e a gente começou a imitar o Kiss. Pegava tinta guache, pintava a cara, eu era o baterista, eu era o Peter Criss e tinha minha banda. A gente fazia show de dublagem na escola e tal. Então veja bem, eu dancei no final dos anos 70 com a minha mãe, que era uma coisa que eu gostava para ficar junto dela. Depois eu montei essa banda e aí todos os caras da minha banda, que era uma banda de dublagem, começou a sair para imitar o Michael Jackson ou para fazer o Moonwalk na época, para fazer o breakdance, e eu fiquei puto na época. Porque eu tava já numa de pena, putz, se a gente aprendesse a tocar instrumento, montasse uma banda mesmo, eu já tava assim, com 11 anos de idade. E quando todos os caras me abandonaram pra ir pro break, eu fui o último da escola. Todo mundo no recreio fazendo o moonwalk, o backslide, o Michael Jackson, e o espelhinho, e o puto. Porque com a cara pintada de guache lá sozinho. Vou ter que arrumar outros caras pra fazer minha banda. Só que como eu já tinha o pé na dança, porque eu já tinha dançado durante um período por causa da minha mãe, foi muito fácil para eu aprender. Eu relutei, mas eu vi que eu estava isolado. Então, a partir do momento que eu falei, vou dançar, eu já me destaquei de todo mundo. E aí, comecei a ganhar concurso da escola, comecei porque todo mundo fazia, não tinha como. Não tinha como, tipo assim, não tem como. Quem conseguiu passar daquela época ileso, de 84 a 85, é difícil você encontrar uma pessoa com a minha idade que passou ileso dessa época que a gente chama de breakdance, que não viu falar, ou que não tentou dançar. Por exemplo, o pai do Bidu dançou. O pai do Dedo também, né? Era um negócio de todo mundo fazia. Hoje não tem nada, não tem nenhum tipo de gênero musical que chega perto daquilo. Porque além de ter essa coisa da mídia em massa, tinha a coisa de ser muito novo, de ser intergaláctico, tipo, extraterrestre. Você nunca viu alguém fazer aquilo com o corpo, era um negócio, era tudo novo. Um cara que girasse meia volta de Gil de Costa era um absurdo. Meia volta de Gil de Costa, entendeu? O cara andava para trás, mas ele estava flutuando, tipo assim, a visão de mundo da gente para aquilo era muito limitada para ver aquele boom, entendeu? Então tinha tudo isso. Hoje você olhar para trás e falar, você vê um cara fazer 50 voltas de giro de mão e tentar imaginar como é que era, não tem como. Mas naquela época era diferente você ver tudo isso. É por isso que houve tanto interesse e o mundo inteiro, era o planeta inteiro fazendo isso, entendeu? Então hoje eu olho, tipo assim, não tem nada parecido, assim, não tem. Pode pegar a Beyoncé, sei lá, o Michael, tem aquele boom. E até hoje tudo que a gente vive é resquício desse boom de 84, que não veio só a dança, veio o MC, veio o DJ, veio o grafite, veio tudo. A gente vive desse resquício até hoje, né? Que louco. E Frank, agora indo um pouquinho mais para frente, você lembra quando você começou a se organizar
mentalmente para entender mais a fundo sobre o que era o breakdance ou o break aéreo? Aconteceu assim. Eu vim para São Paulo, não vim para São Paulo por pretensão da dança, nunca sonhei com dança. Eu vim por causa da música. Então tinha uma dupla de rap, a gente abriu o show do Tide no interior e ele convenceu a mim e o meu parceiro DJ Son 3 que a gente tinha que vir para São Paulo, que ele ia pôr a gente numa gravadora. E a gente veio. E de fato eles quase conseguiram, né? O Tide e o DJ levaram a gente para Eldorado, a gente estava quase assinando o contrato, enfim, estava tudo certo até que veio o plano Collor, deu todo aquele boom no Brasil e enfim, não rolou. Mas desde quando eu cheguei, eu já me envolvi com a dança, porque eu comecei aos sábados na São Bento, já fiz amizade, conheci o Andrezinho, conheci todo mundo que estava ali, os caras da Backspin, porque o Taíde é da Backspin, um dos formadores, então já me envolvi com todos os caras da dança e rapidinho eu já estava envolvido. Em 92, eu fiz parte de um grupo chamado GMC Tour, que eu acredito que seja o primeiro grupo profissional de danças urbanas, / street dance, / dança de rua do Brasil. A gente era patrocinado pela Puma e pela BASF. Então a gente vivia uns 6 meses de dança. E eu fiz a audição, passei e dancei. Nessa época então eu fiz mais contatos ainda. E a gente, ao paralelo a isso, continuava tentando a carreira da música e tal, mas a carreira da música não é uma coisa muito fácil. A minha vida continuou, tal. Em 96 veio um grupo para o Brasil, uma companhia americana chamada Get Original. Essa companhia tinha o Mr. Eagles, Ken Swift, Flowmaster, Hannah Rockwell, tinha várias lendas da dança. O Storm fazia parte, mas na semana do Brasil ele estava se casando, então ele não veio para o Brasil. O Crazy Legs estava machucado, mas fazia parte também. Fable, enfim. Então quando eu vi aquilo, eu falei, eu queria fazer parte de algo parecido. E aí não aconteceu. Aí eu tive que montar esse grupo. Só que na verdade, já a partir de 96 eu fiquei intrigado em ter visto aquilo, o nível da dança deles na minha frente e ver o quão atrasado a gente estava. Essa foi a primeira coisa que me incomodou, porque 2 braços, 2 pernas, cabeça, a mesma música, o mesmo tênis. Tipo, não faz sentido esses caras dançar mais que eu. Mais que todo mundo. Eles são alienígenas. Aquilo me incomodou. Não me incomodava antes, mas quando eu vi ao vivo eu falei, não, mas peraí, tá na minha cara agora, não é mais no cinema, não é mais num videoclipe. Agora, peraí. E aí foi quando eu comecei a me dedicar mais. Logo depois do Get Original ter saído do Brasil, em 96, saiu uma revista chamada Rap Pages, que tinha o Ken Swift na capa e ela era só de rap, mas naquela edição era só sobre dança. E ali foi o meu curso de inglês. Eu tinha um dicionário pequeno Michaelis e eu passei noites traduzindo aquilo ali. Manuscrito. Sentava na cama e ficava procurando palavra por palavra e escrevendo. Não tinha o Google Translate. E cada vez que eu ia traduzindo, eu ia me deparando com algumas verdades que eu achava, tá errada a tradução. Não pode estar falando isso. Não, nada a ver. E eu fui guardando aquelas coisas e fui lendo e tal. Aí o primeiro indício de que eu estava num caminho certo foi quando o Crazy Legs veio no Brasil em 98. E essa história eu já contei várias vezes, mas vou contar mais uma vez. O Brasil tinha costume de, quando uma mulher dançava, chamar ela de Big Girl. Então quando uma mina dançava na roda, ficava o baile todo, Big Girl in the house, Big Girl in the house. E aí a Mônica, que hoje é do Discípulos do Ritmo, começou a dançar no palco. E o baile todo começou a chamar ela de Big Girl. E aí o Crazy Legs pediu para parar o som, falou, não, ela não é uma Big Girl, ela é uma Locker. Quando ele falou isso, tudo que eu estava lendo fez sentido. Eu falei, é isso. São 3 danças, ela não é Big Girl. Ela não dança breaking, ela dança locking. E aí a partir daquele momento eu comecei a entender que era breaking, popping, locking. Que eram 3 danças, 3 lugares diferentes. Comecei a ver que a minha tradução estava correta mesmo. E aí em 99 eu montei a Discípulos do Ritmo.
E a Discípulos ela foi meio montada por causa disso. Eu me senti seguro por ter essa base de entendimento da dança. Porque não era só eu quero fazer espetáculo, mas também eu sei o que eu quero dançar no espetáculo. E eu sei dançar, eu entendo. E a partir do momento também que a gente separou as 3 danças e entendeu como elas eram, a gente desenvolveu muito rápido. Tipo, em 6 meses da Discípulos, a minha dança e de todo mundo, em cada estilo, desenvolveu muito, né? Então foi aí que eu comecei a entender o que era especificamente popping. E aí, no caso do popping, quando eu tive acesso mesmo à informação, foi quando em 2000, no ano de 2000, o Alid ele veio com a companhia Montalvo da França dançar no Municipal. E a gente foi ver os gringos, né, da dança. É um mundo pequeno, vamos lá conhecer esses caras. E aí ficamos amigos deles, e aí a gente fez uma jam depois do espetáculo, com rádio e tal. E ele falou, cara, você tem muito talento, você dança bem, mas era legal se você aprendesse a dançar pop. Quando ele falou isso, eu falei assim, E eu, em vez de pisar no meu orgulho e falar, esse gringo tá tirando, né, sei lá, eu danço há 15 anos na época, danço há 20 anos. Eu falei, não, então como é? E aí foi quando ele me ensinou a técnica da contração e alguns passos básicos relacionados ao Electric Boogaloo. E a partir daquele momento a minha vida mudou em 3 meses com aquilo. Eu virei talvez o franquejar que as pessoas conhecem. Mas vale ressaltar uma história super importante, que no mesmo ano eu viajei para Manaus, que a gente estava em turnê com o Balé Estágio. O Discípulos fazia uma participação no espetáculo A Margem dos Trilhos do Balé Estágio, e a gente foi dançar em Manaus e a gente se encontrou com uns dançarinos de lá. E me levaram a gente para esse treino e chamaram um cara, porque viram dançando em cima, falou, o cara dança em cima, chama fulano lá. E eu preciso até, peraí que eu vou olhar o nome dele que eu anotei, que eu acho que esse é o nome dele. Aí chamaram esse cara, e esse cara na minha cara dançou pop. Amarildo. Amarildo? Eu acho que era Amarildo. Ele era índio mesmo, tipo assim, ele não deve ter, os pais devem ser índios mesmo. Ele chegou, amarrou o cabelo e começou a contrair na minha frente. Pá, pum, pum. Eu falei, que é isso? Ele sabia, só que estava perdido lá em Manaus. E eu estava começando a entender aquilo. E aí eu sentei para conversar com ele. Ele falou, não, acho que nos anos 90, com tanto americano que vai para Manaus, por causa da Amazônia, um cara ensinou para ele como é que dançava. Ensinou popping para ele. E aí aquilo serviu como incentivo também para mim, porque foi, pô, que legal, tem mais gente fazendo tal. Só que ele vivia num outro mundo, ele vive num outro universo, muito longe do eixo Rio-São Paulo também. Eu nunca mais tive contato com ele. A gente trocou telefone, até a época eu tinha telefone fixo, a gente se falou. Mas eu acho que o nome dele é Amarildo, mas eu ainda preciso pesquisar mais, porque eu perdi o contato com esse cara há pelo menos 15 anos. Nossa, se ele ver esse vídeo aí, ele podia dar um salve aí, ia ser muito louco. E aí foi isso. Então, assim, muita gente, como eu falei, conhecia o nome popping, já tinha ouvido falar. E se você olhar a dança popping como vários subgêneros, que é o que eu não acredito, não é o que eu prego, então você fala, tá no Brasil desde sempre. Se você olhar aqui, waving já tava, touching tava, glide tava, mas o popping mesmo era um mistério. Era um mistério até então. Então, depois de 2000 para cá, eu acredito que as coisas começaram pra mim, né, começaram a fazer sentido, eu comecei a evoluir e depois passei isso para frente, porque quando eu me senti capaz também, eu comecei a ensinar. Tanto as pessoas que estavam na Discípulos, como também de vez em quando dar um workshop e aula. E você lembra quando foi a sua primeira aula oficial com o nome popping? Tipo, aula de popping com o Frank. Você lembra onde foi ou quando foi? Nunca teve, eu acho. Só se teve algum festival, mas as minhas aulas sempre eram uma aula com nome genérico, porque as academias sempre tentam trazer as pessoas. E na época que eu dei muita aula, talvez o nome não seria um bom marketing. Hoje eu acho que sim.
Hoje, se eu colocar, você pode trazer um público bem específico que está atrás disso, mas lá, depois dos anos 2000, acho que não. Então era aula de street dance, aula de, sei lá, dança de rua, era isso mesmo. E, bom, vamos abrir agora para nossa plateia, pergunta. Plateia virtual, de mentira. São os moradores daqui. Frank, tem algum momento dentro dessa transição, desde que você entendeu o que era essa dança aqui no país, que você falou, caraca, o Brasil tá fazendo certo, estamos no caminho, entendemos essa dança, a dança chegou de fato, na sua cabeça, o primeiro momento que você visualizando, falou, caraca, o Brasil entendeu. Essa é uma pergunta complicada, porque como eu, durante muito tempo, eu não me via responsável por nada, assim, eu não me via como porta-voz de nada. Então eu nunca olhei para o todo, eu sempre olhei para mim e para os discípulos. Então quando aparecia mais gente dançando, alguém que aprendeu comigo, eu acho que talvez um momento que eu vi que o que eu estava fazendo era importante além de mim, foi quando o Bidu apareceu nas minhas aulas. E aí ele começou a evoluir. Acho que foi um momento em que, foi o primeiro momento em que eu comecei a ver que eu tinha uma responsabilidade maior do que só comigo e com o meu grupo. Que os caras que eu estava ensinando ali, podia virar alguma coisa mesmo, entendeu? O Felipe, aí o Casper fazia minhas aulas, o Jeff aparecia de vez em quando, o Bidu. Então, foi o momento que eu comecei a prestar atenção. Talvez um pouco além de mim, da minha própria evolução e dos discípulos. Foi quando eu comecei a ver os meus alunos fazer. Agora, olhando a cena hoje, é muito interessante ver como que já tem tantas ramificações de gente que aprendeu com outro, que teve outros acessos, que teve outras formas de aprender. E quanta gente tem fazendo, sei lá, em 20 anos, né, também, não é pouco tempo, mas é muito legal de ver isso acontecer, sem dúvida. Eliseu, nossa última pergunta da plateia. Eu queria que você falasse um pouco o que você pensa sobre o futuro dessa dança nessas novas gerações que não vão ter o mesmo contato que a sua geração e com a geração ainda eu acho que vai conseguir ter contato, mas após você, quando esses pioneiros já não estiverem mais aqui. O que você acha que vai acontecer nessa dança? O que mais me entristece com essa geração não é nem a do popping, para mim é de vários estilos de dança. É que a razão das pessoas dançarem hoje, elas são muito superficiais e frágeis. Porque quando a gente começava a dançar, eu já falei isso uma vez também, a gente começava a dançar porque a gente queria dançar que nem aquele cara, que nem aquela mina. Hoje eles querem ser aquele cara, ser aquela mina. E isso é frustrante, porque você nunca vai ser aquele cara ou aquela mina. Você pode até ser mais, mas aquele cara e aquela mina você não vai ser. Então essa frustração acaba fazendo com que as pessoas desistam muito mais rápido. Eu percebo que hoje se começa muito mais rápido e se para muito mais rápido do que antes. Porque antes tinha essa paixão, você gostava da dança. Você gostava de aprender aquela dança e você gosta dela em você. Hoje existe muito o outro, e o outro como espelho, como referência. Então, hoje eu vejo isso. Isso reflete em vários aspectos da dança. Desde as razões por que a pessoa vai dançar, até os objetivos da dança com essa pessoa, né? Eu sempre falei para pessoas mais próximas, se o dia que a dança não for suficiente para você, falar, eu não consigo nada, então você não devia ter começado, porque na verdade ela nunca te prometeu nada. A dança mesmo não é profissão, não é o ganha-pão ou o status. A dança mesmo é um movimento, e se ele não te satisfaz, então na verdade é complicado você ter começado a dançar. Então hoje está muito frágil isso. As pessoas da minha geração, sinto que elas são mais
tem mais isso com elas, entendeu? E essa nova geração não, é muito descartável, entendeu? As pessoas trocam de estilo rapidamente porque não estão conseguindo os objetivos com a dança, então não há um envolvimento com a dança. Então isso não é só o pop, na verdade é todas as danças, eu sinto. É uma coisa dessa geração. Apesar de não ser só da dança, né? Eu acho que isso está em todos os aspectos da nossa sociedade. É um novo momento. Talvez possa mudar, talvez pode ser positivo, mas não agora. Agora eu vejo de uma forma negativa. Eu ia falar se você acha legal deixar tipo, uns nomes de referências que hoje em dia você acha muito importante no pop. Que dançando com o professor e... Lá fora, sem dúvidas, o Electric Boogaloo Sam, foi estudar coisa do passado, do início. Aí ali a segunda geração já, a gente vai chegar recentemente, eu acho que a gente tem que se ligar em muita gente como Kid Boogie, Slim Boogie, a gente tem uma ótima geração na França, principalmente de mulheres, tipo Cynthia, Day Day, quem mais? Como é o nome daquela cantora? Mary Poppins. Tem uma geração muito boa de mulheres, principalmente na França. E na Ásia, né? A Ásia sempre me surpreende, porque a Ásia para mim é o único lugar do mundo que tem uma nova geração. Nova geração que eu falo é criança de 6 anos dançando. Isso que é nova geração. Nova geração do mundo, né? Nova geração, não é tipo, o cara começou hoje com 25 anos a dançar, não. Isso não é nova geração. Nova geração são crianças, eu vejo crianças lá interessadas. Esse nível eu gostaria que o Brasil tivesse, da gente fazer as crianças se interessar pelo que a gente faz. Entendeu? Em massa. Então tem bastante nomes aí. Poppin' Taco, Poppin' Peach, Poppin' Yugo, aqui no Brasil, Bidu, Mr. Jeff, aí eu vou colocar na nova geração aí o Traquinas, o Dedo antes, aí o Quinho, o Jurandir, o Renan, são caras, o Salada, gente que já está até um tempinho aí, já não é nova geração. Já não é nem uma nova geração, mas é uma geração que está muito madura agora do que está fazendo, sabe muito bem o que está fazendo e fazendo muito bem isso. Pra gente finalizar o nosso papo de cozinha, o Frank, eu sei que você não gosta você falou que não gosta de assumir essa responsabilidade, mas você se sente feliz por ver hoje a cena pop com a proporção que ela tem aqui no Brasil e você saber que você contribuiu, pelo menos na minha visão, contribuiu muito para isso existir e tipo tá vivo até hoje. Você se sente feliz? Tipo, é tipo uma conquista para você? Sem dúvida, não tem como, mas eu nunca consigo me colocar nessa posição. Eu sempre fico feliz, tipo, de olhar os caras, treinar com os moleques, ver o quanto eles me inspiram também, entendeu? E tentar continuar evoluindo, mas eu fico muito feliz pelo resultado, mas dificilmente, talvez eu já passar muito tempo para eu encarar, tipo, eu já parei, falar, olha, isso aconteceu, tem meu... Não sei, eu não consigo ver as coisas assim. Apesar de ser um fato, né, tem registro de que há uma rede que começou por causa das minhas pesquisas e das minhas aulas, mas eu acho que assim, para tentar resumir como é que eu penso, quando eu faço uma criação, eu acho que pode ser dança, pode ser uma gravação de vídeo minha, ou uma música que eu produzo hoje, eu sempre tento olhar para o lado de fora, nunca olhar como se fosse meu, né? Porque quando eu faço isso, quando eu olho para o lado de fora, eu aprecio melhor, se tem alguma coisa para melhorar, eu também consigo ver. Porque eu não deixo o ego me pegar, tipo, nossa, ficou muito bom, nossa, eu tô dançando muito, nossa, tudo isso está acontecendo por minha causa. Então, para mim é a mesma coisa. Quando eu olho de fora, eu tento apreciar e ficar feliz com aquilo, como se eu não tivesse parte naquilo, e simplesmente fosse público. A mesma coisa eu faço com a minha arte.
E acho que é por isso que eu consigo fazer do jeito que eu faço. Eu sempre esqueço o que eu faço. Tem hora que eu vejo algumas coisas e falo, nossa, que legal que eu fiz isso. Em excesso já me fez mal. De não viver esses louros, vamos dizer assim. Porque fica parecendo que eu não estou valorizando aquilo, né? Mas eu acho que hoje eu consigo lidar melhor com essas coisas de olhar, de me ver numa posição que eu não me imaginava e tal. Eu acho que hoje eu me lido melhor com essa história. Mas é isso, eu sempre tento olhar meio separado, assim. Olha a dança, olha uma batalha, olha um cara dançando hoje como público, como alguém que gosta de ver alguém dançando bem. É isso. Porque é muito louco, porque tem muita gente que hoje sobrevive financeiramente por conta desse passado, sabe? E não jogando toda a responsabilidade em você, mas tipo desse passado que você estava presente, sabe? Esse tipo de conversa eu tive com o Popping Pete já. E ele tem a mesma atitude que eu. Porque na verdade ele também é assim, o Boogaloo Sam, aí uma geração inteira que chega até mim e depois, então tipo assim, é uma rede, então não tem como a gente começar a partir de mim, ou a partir do Popping Pete, ou a partir do Bidu. Então não dá para olhar as coisas dessa maneira. Então é muito maior do que eu só, entendeu? Tipo assim, na verdade o Alid me influenciou, aquele cara de Manaus me fez enxergar possibilidades, entendeu? Tipo assim, na verdade toda uma história e tudo que eu dancei antes também tá em mim ainda, mesmo talvez eu achando que estava errado, mas na verdade era meu corpo, e aquilo está registrado, aquilo aparece de vez em quando. Então é uma história muito longa até chegar o momento de entender o pop e passar isso para frente. Então eu prefiro olhar as coisas meio que de fora, assim, não assumir, não ficar nessa responsabilidade, eu acho que também tem uma coisa super importante que eu vou para encerrar, é que eu gosto e pretendo me sentir relevante. A partir do momento que eu achar que isso é o mais importante, é quando eu não estiver pensando em fazer mais nada. É quando eu estiver pensando em parar e não treinar mais, e não praticar, e não subir no palco. Então, como eu não penso nisso ainda, talvez é por isso que eu não olho as coisas dessa maneira. Eu ainda continuo no processo. Talvez hoje eu tenha alunos que ainda vão se tornar grandes daqui 10 anos, por causa de uma semana que estou plantando hoje, em 2021, entendeu? Então não dá para eu parar e sentar e olhar agora, olha que legal, não, a gente ainda estamos, ainda estou aqui, o pai tá on. Então é isso, com o pai on, muito obrigado pelo nosso papo de cozinha, e é isso, Obrigado. bora pra caipirinha. Opa!